Islâmico Boko Haram assumiu hoje a autoria do sequestro de 276 meninas numa escola da Nigéria. O crime aconteceu há 3 semanas e chocou o país. O líder do grupo, Abubakar Shekau, confirmou o sequestro neste vídeo divulgado na internet. Ele ameaçou vender as meninas. Diz que elas podem ser comercializadas como noivas ou escravas em países como Chad e Camarões por menos de R$30. Uma jovem que conseguiu fugir afirmou à polícia que todas sofrem estupros coletivos. Nigerianos protestaram contra o crime na cidade de Lagos. O grupo Boko Haram é contra a educação ocidental e a presença de meninas nas escolas. Muito bem. Esse fato aconteceu há mais ou menos 5 ou 6 anos atrás. O mundo ficou comovido com essa situação. E essa notícia se espalhou nas redes de televisão, nas mídias sociais. Mas depois de algum tempo, as pessoas foram se esquecendo. Algumas dessas crianças foram vendidas. Algumas delas foram libertadas. E isso caiu no esquecimento. Alguns anos atrás, eu não sei se os irmãos viram, eu pelo menos vi, até demasiadamente, uma campanha na mídia a favor da esclerose lateral amiotrófica. Os famosos, as pessoas famosas tomavam um banho de água fria. Se lembram disso? E entrava debaixo do chuveiro, um balde, e fazia uma onda sobre aquilo. Nós estamos pregando aqui nos domingos à noite sobre 13 razões para viver. Tentando responder a uma série da Netflix, que é a série mais vista no mundo nos últimos tempos, ou no último ano, chamada 13 razões, porque é a história de uma jovenzinha que sai de uma cidade pequena, vai para uma cidade grande e vai estudar numa escola de nível médio, e ali ela sofre uma série de situações constrangedoras. Na primeira cena do filme, ela aparece, ela conta a sua história dizendo que ela foi apenas para ganhar um beijo, o seu primeiro beijo, um selinho, como se diz. E ela estava num escorregador, num foguete de brinquedo daqueles de crianças. E ela disse que ela trazia na memória dela a lembrança da infância dela, da primeira infância, que era um lugar que ela gostava de ir, era aquele tipo de brinquedo. Então ela foi namorar pela primeira vez, era um final de dia depois da aula, e ali foi tirar uma foto dela. E a fotografia entrou na mídia social. E o suposto rapazinho que deu o beijinho nela colocou que ele foi muito além do que esse beijo. E espalhou pela mídia social para ele se apresentar como sendo um garanhão, alguém que possui as mocinhas. E aquilo foi fazendo com que aquela jovem que tinha uma educação mais tradicional e mais rígida fosse sendo constrangida a viver naquela escola. E por ela ter resistido, ela foi sendo cada vez mais pressionada a baixar os seus padrões morais e a viver uma vida absolutamente igual àquelas que aqueles jovens já viviam naquela escola maior, naquela cidade grande. E ela foi entrando em crise, e ela deixa no final o romance, o texto que trata disso, e a série também, ela escreve 13 fitas, e no final ela infelizmente comete o suicídio. Eu mostrei esse episódio e falei do balde de água fria a favor da esclerose múltipla amiotrófica para indicar essa questão da mídia social. De certa forma, a mídia social, ela ajuda as pessoas. Quando as pessoas têm alguma causa ou quando elas estão em crise,
elas usam, ou quando se vive um momento difícil de crise, elas usam a mídia social para explanar os seus pensamentos, expor as suas emoções e os seus sentimentos. E algumas dessas pessoas ganham alguns minutos de fama. Uma pesquisa na Universidade do Michigan, nos anos de 1800 até o ano 2000, ela pesquisou jovens nessa faixa etária, conclui que o interesse das pessoas por outras pessoas é cada vez menor. As pessoas não se interessam mais pelas outras. Ouvi de um colega pastor: eu ando um tanto cansado de tantas campanhas na mídia. Campanha para levantar dinheiro, para atender crianças, para atender pobres, para atender mendigos, para atender crianças que esporadicamente ficam doentes, para atender irmãos que estão passando por crises, campanha para levantar dinheiro para viagem missionária, tudo pela mídia, campanha contra abuso, campanhas e mais campanhas. E ele me disse: eu considero tudo isso importante. Desculpem, mas eu já me sinto um pouco cansado. E quando eu vejo essas campanhas, eu vou entrando meio que em crise. Me sinto culpado, porque não consigo atender tantas pessoas. Nesta noite eu quero compartilhar com você algumas razões pelas quais nós estamos nos tornando cada vez mais insensíveis. E quero ao final mostrar o que a palavra de Deus diz sobre essa nossa insensibilidade para com os outros seres humanos. Em primeiro lugar, essa exposição à mídia social nos torna pessoas obcecadas por nós mesmos. É o mundo das selfies. É selfie dirigindo o carro, é selfie fazendo biquinho, é selfie best friend forever, é festa, é selfie fazendo beijinho em lugar romântico, é selfie fazendo, dando abracinho e beijinho no bichinho de estimação, é selfie quando a gente vai passear num lugar bonito, é selfie do prato de comida no restaurante luxuoso que a gente gosta, é selfie quando alguém se veste e acha que está arrasando com um vestido novo, é selfie quando a pessoa acaba de acordar, é selfie quando a pessoa está indo para o banheiro, é selfie de tudo quanto é jeito. E isso vai fazendo a gente gostar da gente mesmo. E a gente coloca lá e as pessoas colocam e ficam naquela expectativa. Será que vão curtir? Será que vão gostar? E vai lá e confere. Ah, tantos já conferiram. A mídia social provoca isso em nós. E ela vai treinando o nosso corpo, a nossa mente, para a gente se tornando cada vez mais gente egoísta, gente narcisista. Coloca algo lá e logo pensa, será que vão gostar? E isso tem um efeito químico na nossa mente e que alcança o nosso corpo, chamado dopamina. Ou seja, quando nós pensamos, ou quando nós recebemos, ou quando nós recebemos algum elogio, ou fazemos alguma coisa que nos faz sentir bem, isso deságua no nosso organismo uma química chamada dopamina. Coisas positivas a nosso respeito, desenvolve isso em nós. É como se a gente tivesse, desculpem o exemplo, mas é como se você tivesse tomado um remedinho para você relaxar. Ou fumado uma maconha. Aí você relaxa, aí você fala, que coisa boa. E você vai se acostumando com isso. Aí você vai cada vez mais colocando mais selfies. Você começa a fazer com que o seu corpo e a sua mente se volte apenas para você mesmo. O excesso de exposição na mídia vai fazendo com que a exposição das dores humanas se torne uma coisa fácil de abandonar. Foi por isso que eu coloquei aquele exemplo aqui no início, daquele sequestro do Boko Haram, daquelas pessoas, daquelas meninas.
As pessoas viram aquilo, fizeram uma campanha, durou uns 2 meses, 1 mês. Depois esqueceram. Ninguém sabe mais o que aconteceu com aquelas meninas. Causas fáceis de abandonar, porque elas aparecem longe de nós, e elas vão sendo repetidas com tanta intensidade, que vai nos cansando, que vai esgotando. Eu me lembro, logo que cheguei em Maringá, certo dia assistindo um programa de televisão, um Globo Repórter, se não me engano, eu vi as crianças da Biafra, em pele e osso, e eu fiquei tão impressionado com aquilo. Eu estava com a Ednai no mesmo momento, que eu comecei a entrar numa crise de choro, e eu comecei a chorar imaginando aquelas crianças passando fome, os seus ossos aparecendo, aquele estado, aquele olhar de inanimação, sem ânimo, sem alegria, sem nada, crianças entregues. Aquilo me comoveu. 10 anos depois, agora já colorida a televisão, eu vi outras imagens de outro país da África, crianças parecidas com aquelas, crianças famintas, com o mesmo olhar, com a mesma fome, a mesma dificuldade. Aquilo já não me comoveu tanto. Por que será? É porque a dor está sendo exposta, a dor é glamorizada, a dor é vista por alguns momentos e depois passa. Alguns anos atrás, o furacão Katrina, ele matou mais de 1.800 pessoas. Hoje, o dia inteiro, nós vimos imagens de Miami passando o furacão Irma. As mídias sociais expõem a dor e nós vamos nos acostumando com ela, como se isso não fosse nada, e isso nos empurra para a gente se voltar para nós mesmos, para olharmos apenas para nós mesmos. As mídias sociais apresentam todas as mensagens de forma igual. Apresenta a mala cheia de dinheiro, aí depois da mala, imediatamente você vai assistir um jogo de futebol, você vai ver um filme, você vai ver uma novela, você vai ver um drama. É como se tudo fosse igual e não houvesse diferença entre 51 milhões num bunker roubado por um político e um filme, uma ficção que você está vendo. É como se não houvesse diferença. E você fica lá no seu sofá e não há mais indignação na sua alma. Você não fica mais indignado com nada. Há tanta notícia sobre a corrupção que nós já nos acostumamos, fazemos piada, damos risada, não nos importamos mais. A mídia social, pelo fato de não permitir que a gente interaja pessoalmente, que a gente olhe nos olhos uns dos outros, nos dá a impressão que está tudo resolvido, que está tudo bem. Você não precisa mais olhar nos olhos de ninguém. Não há mais necessidade de expressar sentimentos para ninguém. Não há mais necessidade de olhar para o outro. Não há mais necessidade de abraçar, de tocar, de conversar, de gastar tempo. Agora nós damos uma curtida naquilo que colocam lá e pronto, está resolvida a vida. Uma jovem senhora conversando comigo. Pastor, eu estou perdendo uma amiga e eu não sei o que fazer. Ela postou no Facebook que a mãe dela estava muito enferma, muito doente. Para falar a verdade, pastor, eu não fiquei muito surpreso, porque a mãe dela fumava há muitos anos, desde criança, tipo assim, 2 maços de cigarro. E quando ela postou, eu escrevi assim: estamos orando por você e pela sua mãe. Depois passou uns 15 dias, eu mandei de novo uma outra mensagem: estamos orando por você. Passou mais uns 15 dias, eu mandei novamente: estamos orando por você. Só que nessa última, a mãe dela já tinha morrido. E eu tentei entrar em contato com ela e ela não responde. Ela não quer mais falar comigo. Para falar a verdade, pastor, eu queria visitá-la, mas eu estou achando que a reação dela vai ser muito ruim.
eu acho que ela é um pouco infantil. Uma historinha de uma jovenzinha que eu ouvi. O meu avô morreu. E eu postei no Facebook. Mais ou menos umas 300 pessoas curtiram. Aí veio o enterro do meu avô, ninguém apareceu. Nenhum dos meus amigos ou das minhas amigas. Ninguém da escola. Ninguém da igreja. Ninguém. Aí quando eu voltei para a escola, ninguém perguntou como é que eu estava. Ninguém quis saber o que eu sentia. Ninguém se importou comigo. Fui para a igreja e aconteceu o mesmo. Ninguém perguntou nada. Eu fiquei com a impressão que ninguém se importa comigo. Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós estamos perdendo a compaixão. Nós estamos nos tornando pessoas embrutecidas por acreditarmos que a gente resolve as coisas através da mídia social. As pessoas precisam de olhar. As pessoas precisam de abraço. As pessoas precisam de tempo. As pessoas precisam de conversa. As pessoas precisam de sorriso. As pessoas precisam de alguém que lhes ofereça o ombro, que lhes ofereça o ouvido, que lhes ofereça um abraço. Então, para tentar explicar isso, nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que todos vocês já conhecem, mas é uma resposta que Deus dá a essa situação de indiferença que nós estamos vivendo no nosso tempo. É Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 37, e diz assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazes isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. E então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos tentar entender o texto. Primeira coisa importante aqui é que a lei a qual Jesus se refere, ela é de misericórdia. A lei, ela veio de misericórdia, porque as pessoas estavam embrutecidas. A lei dizia: ame os teus amigos. Ame pelo menos os teus amigos.
os mais chegados. Jesus vem e diz: ame os teus amigos e os teus inimigos. Isso porque na mentalidade deles as pessoas deveriam ser vingadas. É por isso que a lei dizia assim: dente por dente, olho por olho, ou olho por olho, dente por dente. O que estava querendo dizer com isso era que eles deveriam tratar as pessoas no mesmo nível que eles eram tratados. Porque a tendência deles era que se alguém lhes arrancasse o olho, eles tinham o direito, a tendência deles era irem lá e matar a outra pessoa. Então a lei tentava organizar isso e dizer: se alguém arrancou o seu dente, no máximo que você pode fazer é arrancar o dente do outro. Não vá matá-lo. Se alguém arrancar o seu dedo, não arranque a cabeça da outra pessoa. É por isto que a lei ela vem para organizar a vida daquelas pessoas, porque elas eram absolutamente maldosas, embrutecidas e cheias de necessidade. Os personagens da parábola são 5. E eu chamo a atenção, muitas vezes quando você ouve essa parábola, você aprende que eles estavam indo para o templo. Não, eles não estavam indo, eles estavam voltando para o templo. Eles tinham ido ao templo prestar um culto e agora eles estavam indo. O templo era em Jerusalém, agora eles estavam indo para Jericó. Ele descia, saíam de um culto como nós fazemos aqui. Desciam de Jerusalém e iam para Jericó, para a vida. Eles saíam de um culto e iam viver. E a proposta aqui na parábola é que eles deveriam viver uma vida de amor. Ao saírem do culto, eles deveriam viver a vida de amor, de compaixão. E isso é tão verdadeiro que eles contrariam, a parábola contrariam os recursos médicos na época. Os recursos médicos diziam que antes de se colocar o óleo, se deveria colocar o vinagre para desinfetar as feridas. Eles invertem. Na parábola se coloca o óleo primeiro, que é para aliviar, é para acalmar. Nessa parábola temos 5 personagens, mas temos uma mesma estrada. Ou temos uma estrada com 5 personagens. Um era um viajante sem nome, ia pela estrada, alguém que trabalhava, que vivia a sua vida, que buscava o seu pão de forma honesta, que andava na estrada de um modo simples, um trabalhador. O segundo personagem era um salteador. A mesma estrada, era a mesma estrada. O que é importante é o modo como a gente anda na mesma estrada. Um andava de uma forma natural, normal, saudável, vida normal. O outro andava na mesma estrada, era outra maneira de andar na estrada. O que muda na vida não são as estradas. O que muda na vida é o jeito que a gente anda. É o jeito que a gente anda na estrada. O salteador andava pelo caminho da violência, da covardia, da enganação, dos G10, dos Lulas, dos Temeres. Esse era o caminho dele, do assalto, do roubo. O terceiro personagem era um sacerdote. Viu um homem caído, roubado, mas ele estava na mesma estrada. Ele agora tinha um jeito de andar. E o jeito de andar dele era o caminho da indiferença, de não servir ao próximo, do desamor, da falta de cuidado com o outro. Havia um quarto personagem, um levita, também um religioso. Também viu o homem caído, mas ele preferiu o mesmo caminho da indiferença, do egoísmo, da frieza, da autopreservação, de olhar para si mesmo, um caminho de omissão, homicida, de deixar o outro morrer, de não se importar. Saíra do culto, mas não entendeu nada do que ele fizera lá. E isto roubou, ele perdeu a possibilidade de fazer da vida dele um culto a Deus. Roubou a oportunidade de cultuar com a vida, acolhendo um homem quebrado. Saiu do culto, mas não carrega o culto a Deus no coração. O levita
Era um chamado. Ele tinha uma função. Ele deveria servir a Deus. Mas ele não acreditava nisso. Ele ia no templo e saía do templo do mesmo jeito que ele entrava, ele saía. Ele não se via como habitação de Deus. Ele não se via como templo de Deus. Ele não se via como alguém que era habitado pelo Deus vivo. Ele vai ao templo onde estava Deus. Ele acreditava, mas ele não acreditava que Deus poderia habitar o coração dele. Deus não caminha com ele. Ele não vê as pessoas como Deus vê. Ele vê as pessoas como um ser indiferente que ele era. Ele tem uma vida com Deus. Ele tem uma vida que é extra Deus. Ele tem uma vida que estava além de Deus, que não se importava muito segundo o que ele pensava. A vida dele era uma vida de serviço para Deus, mas não era uma vida de relacionamento com Deus. Tem um quinto personagem. É um samaritano. Um samaritano naquela época era um ser desprezível. Era um corintiano para as outras torcidas. Era uma inimizade de gerações, de séculos. E os judeus não falavam com os samaritanos. E havia 20 anos antes, os samaritanos entraram no templo de Jerusalém e sacrificaram os porcos dentro do templo. Portanto, era muito recente. Os porcos eram animais que os judeus odiavam e não permitiam, e eles entraram e foram no altar, no Santo dos Santos, e sacrificaram um porco ali. 100 anos depois, os judeus, e isso foi uma vingança, porque os judeus, 100 anos anteriormente, haviam destruído Samaria. Jesus disse que era um samaritano, que era alguém assim, não religioso, alguém que não era muito bem visto pelos religiosos, era um herege. Ele estava agora, esse samaritano, na mesma estrada, mas ele escolheu andar de um modo diferente. Ele vê o homem caído. É a mesma estrada onde passaram o salteador, onde passaram o levita, onde passaram o sacerdote. Mas para ele a estrada tinha um outro sentido. Para ele a estrada não era apenas um lugar para se trabalhar. Para ele a estrada não era um lugar para se roubar alguém. Para ele a estrada não era um lugar para enganar. Para ele a estrada não era um lugar para explorar os outros. Era a mesma estrada, mas ele tinha uma maneira diferente de andar. Para ele a estrada não era uma frieza para com os outros que estavam ali. Para ele a estrada não era um lugar para se andar centrado em si mesmo. Era um lugar para olhar para o outro ser humano. Para ele a estrada era um lugar de se amar. Ele não ia à sinagoga. Ele não ia ao templo. Ele não lia as Escrituras. Ele não era considerado um filho. Ele não era considerado alguém respeitável. Ele era considerado um marginal. Entretanto, ele tinha um jeito diferente de andar na mesma estrada. E o texto diz que ele, estando de viagem, viu e agiu. Teve compaixão, aplicou óleo, passou o vinho, colocou no animal, levou para a hospedaria, tratou, pagou tudo e disse: e se tiver mais despesa eu pago. E então, o moço que havia feito a pergunta para Jesus quem era o próximo, ao ouvir essa parábola, houve uma pergunta de Jesus: qual desses três te parece ser o próximo? Do abandonado, do pobre, do quebrado, do humilhado. Para Jesus não importa o que eu sou, não importa onde eu vou, se eu sair do templo ou se eu estou indo para o templo, não importa pelo nome que me chamem,
Não importa que time eu pertenço, não importa a igreja que eu sou, não importa a religião que eu sou, o próximo é quem tem compaixão e sensibilidade. O próximo é quem se volta para o outro. Nessa história aqui só existe duas possibilidades, para mim e para você. Você só pode ser uma das duas pessoas aqui. Ou você é a vítima, ou você é o samaritano. Porque você não pode ser o sacerdote e o levita sem compaixão. Do ponto de vista de Jesus, você só vai agradar ao Senhor se você for o samaritano. O meu próximo, segundo o Senhor, é aquele em que eu posso servir com o que tenho. É aquele que eu posso servir com os meus dons. É aquele que eu posso servir com os talentos. É aquele que eu posso servir com as possibilidades. É aquele que eu posso servir com presentes. É aquele que eu posso doar parte da minha vida para Ele. É aquele com quem eu estou disposto a ouvir. É aquele que eu estou disposto a amar, a abraçar, a atender, a observar, a cuidar. É simples assim. Acho que já está bom, né? O sermão por hoje, né? Acho que todos vocês já entenderam o que a gente tem que fazer. Acho que você já entendeu que tem uma pessoa lá na sua casa que precisa de você. Acho que você já entendeu que há alguém lá na sua família que precisa de você. Acho que você já entendeu que há um vizinho que precisa de você. Acho que você já entendeu que há um colega lá na sua escola que precisa de você. Acho que você já entendeu que lá no seu trabalho há alguém que precisa de você. Acho que você já entendeu que há alguém precisando de um ouvido, precisando de um abraço. É interessante. Então, já que vocês estão assim, um pouco abismados, né, com a minha pregação, então eu vou ampliar um pouquinho a pregação. Abra de novo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Dá só uma olhadinha no que história que vem na sequência. A história na sequência é de Marta. Marta e Maria, estão lembrados? Aí Marta recebeu Jesus, Marta e Maria os receberam. Aí Jesus estava ali e Marta começou a fazer as coisas. E Maria sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo. Aí Marta ficou meio preocupada e falou: mas Jesus, o senhor não se importa que eu estou aqui trabalhando e fazendo tanta coisa e fazendo todas essas coisas e Maria está aí na boa. É a sequência do texto. A Bíblia, ela tem esses versículos aí porque a gente colocou, os homens colocaram. Mas originalmente ela não tinha essas divisões. É a sequência, é a mesma história, é a sequência da história. Marta ocupada com muito serviço, com muita postagem na internet, com muita selfie. Não se importa, Jesus, que eu esteja aqui fazendo todas essas coisas, e fazendo uma selfie com o Senhor, e mandando para a turma e dizendo que o Senhor está aqui na minha casa. Enquanto isso, Maria está aí, ó, só te ouvindo. Mas o que tem isso aqui a ver com o texto? Tem muito. Tem muito. Marta, enquanto estava ali, estava fazendo muitas coisas, mas não prestava atenção no que estava acontecendo ao redor dela. O texto da parábola diz que a gente tem que servir. E o texto de Marta, a história de Marta, diz que a gente tem que ficar descansado. Que a gente tem que descansar e apenas ouvir. Então, para a gente concluir, algumas verdades. Primeiro, filhos de Deus cuidam de pessoas. Filhos de Deus têm responsabilidade com as pessoas. Não fiquem preocupados com infraestrutura. Não fiquem preocupados em embelezar
aquilo que você produz com as suas próprias mãos. Preocupem-se em fazer pessoas bonitas que você não criou, que foi Deus quem criou. Você entende o que eu estou falando? Se você não entender, eu vou explicar melhor. Pare de limpar a casa se for necessário, mas não deixe de cuidar da pessoa que Deus colocou e fez nascer na terra. Pare de embelezar as paredes e comece a embelezar a vida do outro, com amor, com Deus, com as coisas de Deus, com os princípios de Deus, com os valores de Deus. Cuidar de gente, cuidar do próximo, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar dos sofridos, cuidar dos quebrados, cuidar dos humilhados. Você não foi chamado para ser próximo das coisas. Você foi chamado para ser próximo do outro. Segunda coisa, para a gente encerrar. O sentido da vida é amar a Deus e amar ao próximo. Você foi chamado na direção do próximo. O sentido da vida está em a gente desperdiçar a nossa vida a favor do outro. É procurar no outro o que dá sentido à vida. Porque se não for assim, a sua vida se torna cansativa. Hoje eu estava voltando ali no carro, e Ednai estava falando assim para mim, você já está chegando na idade de aposentar. E eu estava pensando ali, quando conversava com ela, mas eu não estou com vontade de aposentar. Aí ela disse, mas às vezes você fica muito cansado. Aí eu disse assim para ela, a gente fica cansado, mas a gente descansa. E começa tudo de novo. Quando a vida da gente não é voltada para Deus e para o outro, a vida fica cansativa, fica sombria, fica depressiva. Gente, eu sou mineiro. Fui criado na capital paulista. Eu vivi com muita gente pobre. A família da Ednai, a mãe da Ednai e o pai da Ednai, os dois tiveram juntos 21 filhos. A Ednai é a caçula. Depois dela nasceu mais uma, não sobreviveu. Então, sobrou ela para mim. E aí, irmãos e irmãs, eu nunca entrei na casa da Ednai, dos seus pais, e encontrei o pai da Ednai ou a mãe da Ednai com depressão. Não dava tempo de ter depressão. Não tinha jeito. Sempre que eu chegava, podia ser às 11, ao meio-dia, 1h, às 2h, às 3, às 4, às 5. Sempre tinha um franguinho com chuchu. Tinha uma verdurinha, um bife. A gente sempre era bem recebido. Indo e viajando pelo Brasil, eu viajei por muitos lugares, lugares de gente pobre. Pobre não tem essas doenças, gente. Por quê? Eles perdem a vida a favor do outro. A palavra de Deus diz que quando eu perco a minha vida, eu ganho a vida. A palavra de Deus diz que de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Então, desperdice a sua vida a favor do outro. Desperdice a sua vida a favor das pessoas que te cercam. Esvazie-se de si mesmo. Morra para você mesmo, para que haja fruto. Por último, eu estou sempre falando por último, né, e nunca termina. Terceiro lugar, a vida tem sentido quando a gente faz a favor dos outros sem esperar de volta. Aquele samaritano foi lá e fez tudo pelo outro. E continuou a viagem e disse assim, quando eu voltar, se tiver tido despesa, eu estou disposto. Ele não disse, ele não pagou e disse assim, olha, o troco que vai ficar aí, quando eu voltar, você me dá de volta. Ele não ficou preocupado, não queriam dizer. Ele não ficou preocupado com a sua popularidade na mídia. Ele fez. Ele não ficou esperando benefício, não ficou esperando recompensa, lucro, dividendos. Aplicou óleo e o vinho e pagou tudo e nada esperou de volta, sem desejar nada de volta na minha direção. Maria ficou aos pés de Jesus, apenas ouvindo, sem esperar nada de volta. É impossível a vida ter sentido se você não ficar aos pés de Jesus, sem esperar nada de volta, apenas descansar nele. Eu entendo isso. É que no nosso relacionamento com Deus, você não precisa de sacerdote, você não precisa de levita, você não precisa de padre, você não precisa de pastor, você não precisa de bispo, você não precisa de apóstolo, basta você se curvar aos pés dele. Ele vai suprir a sua vida, ele vai consolar você, ele vai confortar você, basta você crer que ele é tudo para você. E se ele é tudo para você, aquilo que você crê, aquilo que é o que você crê, o Filho de Deus vivo, vai completar a sua vida. E você não precisa mais de ser popular, você não precisa mais de selfie, você não precisa mais de mídia, você não precisa ter coisas, você vai nele descansar. A religião ensina ao contrário. Você tem que fazer coisas para ser amado. Basta você obedecer ao Senhor Jesus e descansar nele. No Evangelho funciona diferente daquilo que a religião ensina. No Evangelho eu não mereço, eu faço as coisas para Deus por gratidão. No Evangelho eu não faço para ser amado, por eu ser amado é que eu faço. No Evangelho, por eu ser amado, eu sou capaz de amar. No Evangelho, por eu ser perdoado, eu sou capaz de perdoar. Então eu abro mão do meu egoísmo para fazer a vida encontrar sentido. Quem ama a Deus e ama ao próximo, não tem tempo para ficar pensando, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Será que minha vida vai dar certo? Só tem 2 sentidos a vida: amar a Deus e amar ao próximo. Eu quero te convidar nessa noite para que você se coloque diante dele. Quero te convidar para você crer nele, para você bater a mão no seu peito assim e dizer: eu sou o escolhido do Senhor Jesus. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo me purificou e me purifica de todo pecado. Eu sou alguém habitado e selado pelo Espírito Santo de Deus, marcado pela presença do Espírito. Eu tenho sempre a chance de recomeçar. Eu sou o herdeiro daquilo que é eterno. Eu tenho um tesouro nos céus. Então, quando você crer nisso, você vai começar a enxergar o próximo. Voltará ao seu coração a sensibilidade, o desejo de querer bem, o desejo de perdoar, o desejo de amar, o desejo de servir ao outro, porque ele é obra, é criação, é feitura de Deus, assim como você. E então, você vai servir
com naturalidade, com alegria, com beleza, com paz. Tá bom por hoje. Vamos orar. Vamos nos colocar em pé por um instante. Que tal a gente começar a exercitar isso aqui na igreja? Alguns de nós têm dificuldade de abraçar. Algumas pessoas dizem que eu tenho essa dificuldade. Isso às vezes acontece porque a gente não foi abraçado. Às vezes a gente nunca ganhou um abraço assim, verdadeiro. Às vezes a gente demora. Quantas pessoas me dizem: ah, pastor, faz tanto tempo que eu não ouço na minha casa, eu amo você. Às vezes a gente vai se ocupando com tantas coisas que a gente vai esquecendo de dizer isso para as pessoas. Pessoas que nós convivemos todo dia. E nós vamos perdendo a sensibilidade, perdendo a ternura de Deus em nós. Vamos nos embrutecendo. Eu estou com a vontade de fazer um apelo para você. Para você dar um abraço. Não é um abracinho qualquer, não. Um abraço assim, bem gostoso. Assim, ó, vamos brincar um pouquinho. Um abraço sem vergonha. Um abraço assim. E se você puder, expresse com algumas palavras o seu carinho por essa pessoa. Quem sabe alguém da sua família, sua esposa. Quem sabe um filho, uma filha. Quem sabe uma amiga, um irmão, uma irmã. Alguém que você tenha liberdade para fazer. Amém? Não precisa orar para fazer isso, não. Vocês podem começar.